Boa noite a todos, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou passar para vocês algumas práticas boas que eu vim aprendendo com o tempo e eu venho sido solicitado a respeito disso, tendo em vista alguns problemas em construções que são recorrentes, que temos vistos diariamente. Então vamos lá, bem-vindo. Eu faço isso em face de algumas obras que eu venho feito, algumas casas que eu tenho construído, construí 3 casas ultimamente, e a gente sempre encontra erros, mas muitas das vezes a gente não compartilha esse erro. Somos egoístas, um pouco, né? Então, eu venho aqui compartilhar os erros, porque o sábio aprende com os erros dos outros. O burro sempre comete o mesmo erro. Vamos lá, isso, e erro aqui em obra é dinheiro, e é coisa pesada. Então, nessa linha de vídeos aqui de boas práticas, vou começar a falar da platibanda. Platibanda é um item muito importante na obra que está nos finalmente, está naquela emoção de terminar e acaba desviando do foco e perdendo alguns detalhes na execução. Então, o que nós temos aqui? Ó? Essa obra que eu estive visitando é bem próxima aqui de onde que eu moro, e as outras eu peguei aleatoriamente a foto para explicar. O primeiro passo que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é esse ponto aqui, ó. Isso aqui é um detalhe muito importante na platibanda, que é um pilarete, usualmente falado, que é um pilar feito com vigotinha treliçada aqui. E isso aqui vai evitar de fissura, vai evitar de algum movimento brusco durante a execução ou durante uma manutenção cair a parede toda e, no pior dos casos, ter um acidente grave com alguém embaixo. Então, o que o pedreiro quer fazer? Ele quer colocar uma parede simples aqui de tijolos, sem nada, finalizar seu serviço. Nós temos que evitar isso, fazendo o quê? Pelo menos um pilar a cada 3 metros ou 2,5 metros, um pilarete desse aqui, para ter uma rigidez e não a estrutura não tombar. Outro fator que isso aqui vai ajudar muito é na fissura. Aqui, essa fissura, ela acontece porque nós temos materiais de propriedades diferentes. Então, nós temos um índice de elasticidade, modo de elasticidade específico para uma laje e um modo de elasticidade específico para uma platibanda. Isso aqui acontece muito em lajes abertas, tipo terraço, porque o sol vai estar agindo, vai emitir calor, essa laje vai absorver e é um material rígido com propriedades diferentes de uma alvenaria. Então ela vai ter uma dilatação bem diferente, que essa dilatação que ocorre na alvenaria vai correr essa fissura aqui que vai ficar muito feio, vai transparecer. Eu já fiz uma obra, aconteceu isso, e a gente fica remediando, passando escoriando aqui esse pedaço e passando uma argamassa nova, mas isso é provisório. Vai recorrer esse problema. Então, fazendo o pilarete, como está aqui, esse problema pode ser evitado, porque a dilatação vai ser dificultada devido à rigidez de toda a estrutura que vai tentar ser um meio homolítico e homogêneo, né? Então, mas todo mundo sabe que o concreto e todo esse material de construção, a gente tem a não linearidade física do material. O que, que é isso? Ele não age linearmente, não segue uma reta, um gráfico em reta. Ele segue uma parábola meio irregular devido à heterogeneidade dos materiais, que são vários agregados diferentes, proporções que, por mais que você coloque lá a definição correta do traço, 1:4:6, 1:2:3, ele não vai ser obedecido na obra, o pedreiro não vai colocar. Isso também é uma boa prática. Se você deixar a obra sua com... Eu vou colocar aqui uma foto. Ser feito o controle de qualidade do concreto na execução da obra. Então, é recomendado. Eu já vi obras muito limpas e muito bem feitas. Então, na hora de deixar a betoneira aqui, coloca um piso de madeira aqui, pega a madeira de resto de caixaria, faz um tablado aqui para
caso cair concreto, caso cair material, seja reaproveitado, não haja desperdício e sujeira na obra. Nós temos aqui um balde. Então, a gente pode fazer o controle por balde de 20 litros, lata de 18 litros e assim por diante, mas tem que ter esse controle. Não pode jogar a pasada dentro da betoneira. Então, exemplo, um balde vai 4 pá. Você não pode confiar que um balde vai 4 pá. Você tem que preencher o balde, colocar o balde. Normalmente, eu costumo pedir que deixe 4, 5 latas aqui separadas para ser feito o enchimento dessas latas, jogada na betoneira, depois o enchimento da areia, da brita, jogado na betoneira e o cimento, todo em lata, para ter um controle certo de FCK 25 ou 30 MPa, depende do projeto. Então, esse é um controle bem importante que tem que ser feito na obra. E, além disso, é legal fazer uma massa um pouco mais forte do que 1 para 6 ou 1 para 8, fazer uma massa 1 para 2,5, 1 para 3, para ser feito esse primeiro assentamento aqui, onde não tiver viga invertida. Aqui é uma laje, encontro direto com a alvenaria. Não tem uma viga ou uma viga invertida aqui. Então, esse encontro aqui é bom ser feito com uma massa um pouquinho mais forte, para ter uma agregação, uma ponte de aderência aqui melhor entre esses dois tipos de estruturas diferentes e não evitar a fissura. Tudo para evitar aquela fissura. Outro detalhe, finalizando aqui a platibanda, nós temos que atentar que no final da platibanda, nós colocaremos uma calha. E essa calha, rufo, pingadeira, tem que ser parafusado. E se você finalizar aqui a sua platibanda no tijolo ou no bloco, não vai ser possível essa parte de parafusar. Pode ser que dê sorte de cair entre a junta de massa e dê para parafusar, mas o parafuso, a broca, a bucha vai vazar o tijolo. Então, é altamente recomendado a gente terminar a platibanda numa canaletinha, meia canaleta, cheia de concreto, ou, no caso, no plano B, colocar uma linha de tijolo maciço, porque aqui vai possibilitar a parafusagem dos rufos das pingadeiras. É isso aí, senhores. Sobre platibanda é isso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre alvenaria. Na execução da alvenaria, é muito importante a técnica do prumo e nível. E minha última obra eu tive um problema que teve algumas das paredes que estavam com 5 centímetros de massa. Isso aqui é só visto no final, quando você vai fazer a sua concretagem. Então, na hora de fazer uma vistoria na obra, sempre confira com o pedreiro, ver se está certinho o nível, o prumo, sempre olhe, dá para ver, dá para ter um acesso visualmente em primeira mão, se você olhar a parede de lado e tentar examinar se ela está seguindo uma linha reta. Só de olho, quem está acostumado em obra já consegue identificar isso. Mas vai de você, executor, cliente ou quem quer que seja, levar um pruminho. E é fácil usar. Você coloca o pruminho na parede lá e sempre está analisando, não está obedecendo. E sempre mandar, né, o pedreiro usar o nível. Eles têm o costume de puxar a linha, aquela linha que está ali atrás, eles puxam a linha e esquecem, acho que vai dar tudo certo e não usa mais o nível. Nivela os dois tijolos aqui das pontas e puxa a linha e vai sentando. E esse tijolo aqui, ele sai muitas vezes um pouco torto, e esse erro ele vai ser exponencial, começa baixo aqui e vai aumentando lá em cima. Aí é prejuízo, você acaba gastando com massa, com acerto, perde. Exemplo, você comprou um batente de uma porta para 14, o erro do pedreiro te fez colocar um acabamento, um reboco de 5 centímetros, vai te fazer comprar um batente
para 17, você vai gastar mais dinheiro. E é erro besta que vocês devem ter uma análise muito importante. E essa parte de triângulo, retângulo aqui, na parte de recuado das paredes, 90 graus, tem que ser feito durante o primeiro momento da obra, que é quando vai ter as linhas, a orientação das paredes, dos furos, onde vai ser feito o gabarito e vai ter que ter essas linhas todas cruzando e obedecendo essa questão do triângulo 80, 60, 100 ou 4, 3, 5, 40, 30, 50. É só obedecer uma lógica aqui, uma regra por 3 aqui que vocês conseguem obedecer. Exemplo, aqui é dividir isso aqui tudo por 2, vai dar 50, 30, 40. E assim por diante. E sobre a alvenaria, só finalizando aqui, a gente tem que obedecer sempre de colocar verga contra verga quando for necessário. A verga é essa que vai em cima, então portas e janelas tem a verga passando. Normalmente aqui é uma canaleta que das obedece as regras de execução da alvenaria, que a cada 5 fiadas tem uma canaleta. E essa canaleta, normalmente, ela finaliza aqui, ó, em cima das portas da janela. Então, essa aqui fica fácil. Essa outra aqui também, ela fica fácil porque ela obedece a regra das 5 fiadas e uma canaleta. Então, se não tiver essas canaletas, essas vergas contra vergas, obedecendo o mínimo da norma, que é passando 20 centímetros, e quando passa de 3, 2,40 m, tem que... Ela trabalha como vigas, daí tem a altura mínima de viga, e assim por diante, que é 25 centímetros, 14, obedecendo a espessura da parede. Nós devemos sempre executar isso aqui. Eu já vi muitas obras aí, eu já venho vendo, que não tem contraverga, ou a verga. E aí acontece esse problema, que é essa fissura aqui nos cantos, que é proveniente da distribuição dos esforços, que eles são distribuídos e não são totalmente distribuídos nessas partes, eles só se concentram nas extremidades e acaba fissurando. E sobre tijolo, bloco, qual que você vai escolher para sua alvenaria? Você depende da região, se é uma região que tem uma amplitude térmica muito alta, é recomendado você utilizar o tijolo. Você tem uma região amena ou que faz calor, que você tem um ambiente protegido do sol, então você pode utilizar o bloco. Eles têm características diferentes, propriedades, vantagens e desvantagens. O bloco ele é pesado, ele é um pouco mais caro que o tijolo e ele dá uma fluidez na obra mais rápido. Por ele ser retificado e ser maior, o bloqueiro ele consegue assentar um pouco mais rápido que o tijolo. O tijolo ele é mais leve, consegue ter uma trabalhabilidade melhor, porém a fluidez do trabalho é mais completada com o bloco. E o bloco ele tem uma vantagem para quem pretende fazer algum cômodo que não tem uma importância térmica, você pode fazer o acabamento direto no bloco do gesso. Então você acaba economizando muito se for utilizar o bloco em certos ambientes. O tijolinho maciço ele tem uma amplitude térmica mais forte ainda que o tijolo, então se for fazer uma casa bem confortável, opte pelo tijolo maciço. E é isso aí, senhores. Eu vou continuar aqui, dando alguns bizus aqui de obra. E pretendo falar sobre impermeabilização e o próximo assunto eu vou falar sobre muros. Eu tenho um trabalho mais concentrado na parte de muro de arrimos, tenho um material sobre como calcular, sobre a teoria e sobre a prática e execução. Eu já tive fazendo vários tipos de muro, inclusive esse muro aqui é um muro estrutural, de bloco estrutural, eu já fiz e tenho alguns projetos para compartilhar com os senhores aí. Espero ter ajudado e compartilhe qualquer dúvida, qualquer assunto que queiram que seja explanado aqui. Estou aqui para melhor fornecer uma instrução aqui para uma obra mais limpa, mais
segura e mais econômica. Forte abraço, estamos juntos!